quando dou aula de literatura, eu sempre coloco esse projeto em pauta, né? Redação nota 1000, voltado para o Enem, mas não quer dizer, né, que não esteja voltado para outras provas, para os vestibulares, para outros concursos, mas o foco realmente é o Enem, certo? Então, aqui a primeira coisa que a gente vê aqui, né, é a análise do edital. É importante demais que façamos análise do edital de qualquer prova, né? Qualquer concurso que vamos fazer, certo? É importante demais fazermos a análise do edital. O Enem, propriamente dito, já tem, né, informações que são sempre as mesmas informações todos os anos. Então, assim, e é muito comum, vocês já estão, na verdade, a par, né, do edital do Enem. Tranquilo? Então, eu coloquei assim, ó, fazer a leitura do edital é de extrema importância. Não adianta, né, preocupar-se apenas com a data da prova, valor da inscrição, número de questões, aquela coisa toda. É fundamental entender as informações que a banca examinadora nos fornece, pois existem muitas orientações, né? Há muitas orientações, exigências e determinações. Qualquer ato falho será passível de punição com perda de pontos. Então, para que isso não ocorra, vale a pena realizar a leitura do edital sempre, destacar as informações mais relevantes. É chato demais, eu sei que é chato pra caramba, né? Leia o edital, porque é lei, né? Então é muito complicado, realmente é chato para nós lermos o edital, mas é importante realmente que o professor sempre, né, fale com vocês em relação ao edital em sala de aula, certo? Então, para que isso não ocorra, vale a pena realizar a leitura do edital, destacar as informações relevantes e os procedimentos exigidos pela banca, certo? Estão me ouvindo bem aí? Alguma dúvida em relação a isso? Podem falar que estou vendo aqui, tá pelo chat. Ó. Tranquilo, gente? Sim, tá ok, dá para ouvir sim. Então, separei algumas informações que sempre aparecem nos editais de concursos públicos, né, e vestibulares de forma geral, né, quando se fala de redação, certo? São elas. A prova de redação terá valor X, né, pontos, e constituirá de tema que será fornecido no momento da prova. Isso aqui já é comum, isso aqui é só para lembrar vocês, certo? Por exemplo, a prova do Enem vale 1000 pontos, certo? De 0 a 1000 pontos. Você pode zerar a prova ou pode atingir a nota máxima, que é 1000. A prova da UERJ, por exemplo, você pode atingir a nota máxima, que é 20 pontos. Então, tinham coisas, por exemplo, na minha época, que não podiam faltar. Na minha época de aluno, se eu não colocasse o título, né, eu já estava eliminado daquela prova. Hoje, não mais. Então, teve um aluno meu, acho que ano passado, retrasado, ele fez o vestibular da UERJ e não colocou o título. Ele realmente se esqueceu de colocá-lo, né, então foi punido, né, conseguiu 16 pontos na redação da UERJ, no máximo é 20, mas teve uma punição em relação a não ter colocado o título na prova, certo? E nós sabemos de cara, né, que o título é facultativo na redação do Enem. Então são coisas que vocês já sabem já. Eu vou só aqui ratificar para vocês, vou só confirmar aquilo ali, mas já é de conhecimento de todos vocês. Tranquilo? Mínimo de linha, máximo de linhas, certo? Nós sabemos que o mínimo de linhas aí para a correção do Enem são 8 linhas. Se você fizer 7 linhas, a redação não será corrigida pelo seu corretor. Claro que vocês não vão fazer, né, 8 linhas. Não tem como chegar à redação, falar bem, comentar bem sobre um tema, né, sobre um assunto específico com 8 linhas. Então, assim, alunos meus nunca vão chegar à redação do Enem para fazerem, né, elaborarem um texto com 8 linhas, tá? São só para observação realmente. Então, observem, meus amores, que este item digital já traz uma informação extremamente importante, que é o número de linhas. Isso aqui nós já sabemos, certo? Ou seja, trata-se do limite estabelecido pela banca examinadora para o seu texto. Professor, o que acontece caso eu não escreva? Isso aqui de forma geral. Caso eu não escreva, né, o mínimo exigido ou o máximo, se você, caso no Enem você não escreva o mínimo exigido, a sua prova não será nem lida, certo? Nem será corrigida. E outras provas aí fora, se você não atingir o mínimo também, ou você, né, a sua redação não será lida, você será eliminado do concurso, ou você perderá ponto, principalmente se você ultrapassar o limite, né, o limite máximo de linhas, coisa que não acontece, que geralmente a folha vai ter, né, no máximo 30 linhas, certo? Vou pular aqui, que são coisas bem bobas, tá? Vamos em frente, a folha do texto para a prova de redação não vai me tirar a identificação do candidato. Isso aqui é coisa boba também. Então, como é dissertação argumentativa, né, o UERJ, de alguns anos, cobrava também a carta argumentativa. Só que eu acho que a UERJ já foi, né? Hoje nós só temos o Enem ao final do ano, creio eu, certo? Então, a prova de redação não permite que você se identifique. Isso aqui é bem tranquilo. Quando a UERJ cobrava a carta argumentativa, a carta, né, tem uma estrutura diferente um pouquinho da dissertação argumentativa, vocês podem se incluir, vocês podem usar a primeira pessoa, e era muito comum que vocês assinassem ao final do texto. Vocês colocassem, né, a assinatura, né, e a UERJ ou a banca sempre delimitava o que vocês iam escrever, né? Era quase sempre um estudante ou uma estudante, é que você não pode nunca se identificar na redação. Tranquilo? Por que eu faço isso? Parece coisa boba, né? Mas muitas vezes dando aula em concurso, preparatório para concurso, onde tinha redação,
os alunos não pegavam isso aqui. Então, você não pode escrever nada no texto além do seu texto, certo? Nada. Uma vez eu lembro que eu dava aula num curso preparatório para concurso, e uma aluna, ao terminar a sua redação, acho que sobraram 3 ou 4 linhas, ela fez linhas, né? Aquelas linhas que ficaram sobrando ali, ela fez uma linha pontilhada para marcar, né, as linhas que ficaram faltando, né? A mania que ela tinha, certo? Então, assim, ela foi anulada, ela foi eliminada do concurso por ter feito aquilo ali. Então, vocês não vão escrever nada além do seu texto. De maneira alguma vão assinar. Então, é uma coisinha boba que eu tenho que falar aqui, mas é bem bobinha realmente, certo? Tranquilo? Você não pode nunca assinar, porque os corretores não podem identificar, né, nunca o candidato. Tranquilo? Por isso que muitos corretores da redação do Enem, né, que moram no Rio de Janeiro, vão sempre corrigir redações de outro estado. Na verdade, o professor de um estado específico vai sempre corrigir a redação de estado diferente, para não ter nada, né, nenhum envolvimento aí, né, com a correção da prova, certo? Então falaremos mais sobre isso posteriormente. Já deixo aqui registrado toda e qualquer marcação fora dos limites da folha são passíveis de punição, até mesmo eliminação do concurso. O candidato somente poderá apor, né, sua assinatura em local especificamente indicado. Isso aqui já é normal também, coisa boba. Então, só estou falando para ratificar, para confirmar para vocês, tranquilo? Então, existe um lugar específico para você assinar na folha de redação, e o fiscal da sala orientará vocês quanto a isso, certo? Aqui vou pular também, que é coisinha boba. Tem muitas coisas para vocês verem aqui. Então, como é que minha nota vai ser zerada, né? Será atribuída a nota zero à redação? Em quais casos, certo? Cujo conteúdo versar sobre o tema diverso do estabelecido. Vocês vão chegar ao final do ano para fazerem, se Deus quiser, o vestibular, né, o Enem, Exame Nacional do Ensino Médio. E a banca, com muito cuidado, durante esse tempo todo, ela vai elaborar um tema, né, pertinente ao que está acontecendo, né, em nosso país, tranquilo? Podem ser vários temas, e isso é importante porque nós vamos trabalhar cada semana com um tema possível, vamos debater, vamos discutir, né, sobre ele, e vocês vão fazer para mim. Depois tem que ver qual é a melhor maneira de eu corrigir essas redações e devolver a vocês. O mais importante agora é que vocês, além de teoria, que devem ter visto já, é o mais importante que vocês façam, que vocês elaborem bastantes redações, que vocês foquem realmente na prática, tá? Então, se o conteúdo do seu texto versar diferente do tema estabelecido, né, a sua redação pode ser zerada, ela vai ser zerada, principalmente se você fugir totalmente ao tema proposto, beleza? Então, tinha um caso do Enem lá, agora não me recordo qual foi o ano, que os textos motivadores, né, eles meio que levaram os alunos para a fuga ao tema. Então, na verdade, muitos alunos refizeram essa prova, a prova foi refeita por muitos alunos porque muitos zeraram, né, a redação, porque focaram realmente nos textos motivadores. Eu acho que foi a época que o tema era o trabalho, né, como construção da dignidade humana, certo? E os textos motivadores abordavam sobre, né, o trabalho escravo, né, o trabalho, aquela coisa toda, que pode ser um tema novo também, né? Hoje muitas empresas praticam um trabalho análogo à escravidão, pode ser um tema também que possa cair ao final do ano, certo? Então, assim, o texto motivador levou muitos alunos, né, a fugir ao tema estabelecido. Então, se você fugir, versar diferente do que o tema estabelece, né, o seu texto pode ser anulado, o seu texto pode ser zerado, tranquilo? Principalmente se você fugir totalmente ao tema estabelecido. Foi, meus amores? Então, vocês não podem de maneira alguma fugir ao tema, né? Principalmente fugir totalmente a ele. Claro que, de repente, eu posso versar de um assunto, mas ele tem sempre que ter a ver com o tema estabelecido, beleza? Outra coisa importante é você fugir à tipologia textual. Então, quais são as tipologias textuais? Vocês têm a dissertação, a narração, certo? A descrição e a injunção. Então, são 4 as principais tipologias textuais. Então, assim, você não pode nunca fugir da tipologia. Então, se o cara vai cobrar da gente lá a elaboração de um texto dissertativo argumentativo, eu não posso, né, narrar. Claro que eu posso narrar. A narração mesmo, contar um fato ali, é de suma importância, né, para confirmar, para ratificar a tese, a opinião que eu tenho em relação ao assunto, ao tema proposto, beleza? Só que eu tenho que voltar logo em seguida para a dissertação. Eu não posso, né, ficar preso ali na narração. Muitas vezes vocês vão contar um fato, vamos dizer que o tema seja racismo, aí está em voga aí, certo? Até trouxe ao final da aula para vocês aí um tema sobre, né, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Então, assim, eu vou contar um fato que ocorreu para confirmar, né, infelizmente, é um abismo, né, tem um abismo enorme em relação ao racismo no nosso Brasil, é algo que é muito difícil de acabar, certo? Então, para isso, eu vou contar um fato, mas logo depois vou voltar à dissertação, né, ao texto dissertativo, tranquila? Dissertação argumentativa, que é o gênero textual que vai se encaixar nessa tipologia de dissertação, tranquilo? Então, dissertação argumentativa é o gênero textual que vai se encaixar na tipologia dissertativa.
Assim como também a carta argumentativa é um gênero textual que se encaixa nesse tipo de texto, que é a dissertação. Foi, gente? Então, assim, é importante que vocês não fujam à tipologia textual. É importante que vocês não fujam totalmente ao tema, principalmente, tá? Outra coisa que pode zerar o seu texto, né, é a letra considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenho. Isso aqui é coisa que vocês não vão fazer, né? Número, versos, ou espaçamento excessivo entre as letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita. Então, não tem como você escrever, né, diferente da língua portuguesa. O problema é que a letra tem que ser legível, ela não precisa ser linda, ela tem que ser legível. E muitos alunos, né, possuem uma letra aí totalmente ilegível. O que eu faço em relação a isso, professor? Vocês podem sim, né, a banca do Enem e outras bancas de vestibular, elas admitem, né, a letra de forma, né, contanto que vocês sempre diferenciem maiúscula de minúscula, certo? Hoje já aceita em diversas bancas aí fora, tirando banca militar. A banca militar, de forma geral, não admite nunca, né, letra de forma, é somente letra cursiva. Mas o vestibular do Enem, né, o Enem, principalmente outros vestibulares, eles vão sim admitir, né, o emprego da letra de forma, mas sempre fazendo essa distinção, maiúscula e minúscula. Eu não posso escrever tudo em caixa alta, tranquilo? Então, se você tiver a letra legível e conseguir, né, escrever bem uma letra legível através da letra de forma, vocês podem usar à vontade nesse recurso aí, beleza? Sempre diferenciando maiúscula de minúscula, tá? Não se esqueçam disso. Eu não posso escrever tudo em caixa alta. Show? Foi? Que não for redigido caneta azul ou preta. Na verdade, o Enem agora, né, ele nos obriga a escrever, a elaborar o texto com caneta preta. Todas as partes da prova, a parte objetiva e a parte discursiva, que logo de cara já vem no primeiro dia, né? Primeiro dia vocês vão fazer a parte objetiva e a parte discursiva, que é a redação. Então, é importante vocês separarem pelo menos uma hora, né, para fazerem a redação. Tranquilo? Não podem passar disso. É importante que vocês treinem, que nós treinemos bastante aí, né, em relação ao tempo também, que vocês coloquem um cronômetro ao lado e que vocês não passem de uma hora. Por quê? Vocês estão se preparando com vontade, estão pagando um curso, né? O curso não está deixando vocês na mão, estão tendo, né, aulas online, aulas por vídeo. Então, assim, estão se preparando com vontade, querem realmente aprovação, querem realmente atingir aquele objetivo. Então, vocês não podem, né, dar mole quanto a isso. Vocês não podem perder tempo para fazer também as outras partes do seu texto, a não ser que você se garanta muito naquela prova e consiga fazer as questões muito mais rápido. Mesmo assim, o limite aí para vocês separarem para fazer o texto, para elaborarem um texto dissertativo, é uma hora aí. Tranquilo, meus amores? Então, sempre hoje caneta preta, não podemos mais usar azul, tá? Outra coisa que zera a sua redação é você, né, cujo texto seja no todo ou em parte cópia, transcrição ou plágio de outro autor. Então, é importante que citemos. A citação é legal para o meu texto, a citação indireta, certo? Eu vou citar alguma coisa, eu posso até começar a introdução do meu texto já com uma citação, né, com argumento de autoridade. É muito comum, né, fazermos isso, certo? Mas eu não posso, né, produzir um texto totalmente plagiado, né, um texto em cópia, beleza? Vocês têm que tomar cuidado quanto a isso. Tranquilo? E outra coisa importante que hoje é muito visto pelos corretores, qualquer argumento de autoridade, qualquer filósofo citado, qualquer especialista ou qualquer órgão responsável, né, que tem ligação com aquele tema específico, né, ele vai ter a fala do filósofo, né, aquela citação, ela tem que ser real. E outra coisa importante, o filósofo mencionado, né, o autor mencionado, ele tem que ser, né, o nome tem que ser o nome todo, né, não pode ser uma parte do nome, não, tem que ser o nome todo, tá? Então preste atenção quanto a isso. Eu vou citar a OMS, já que meu tema é ligado à saúde, então Organização Mundial da Saúde, vou botar a OMS e entre parênteses vou explicar que sigla é aquela. Eu tenho que explicar de qualquer maneira. O corretor conhece a OMS, mas é importante que vocês expliquem, é importante que expliquemos ali, né, aquela sigla, perfeito? Show? É importante que coloquemos o nome todo daquele autor, né, daquele filósofo, daquele argumento de autoridade que eu vou colocar no meu texto, tranquilo? Então, cuidado com o plágio, cuidado com a cópia, né? Cuidado que vocês não podem copiar, vocês não podem interpretar, vocês não podem mencionar nada do texto motivador. O que vocês podem pegar do texto motivador realmente são as datas que o texto motivador fornece ou que os textos fornecem, né? Ou os dados estatísticos, né? Já que é muito complicado de vocês gravarem no momento da prova os dados estatísticos. Por isso é importante demais a leitura. Uma coisa que eu não falei aqui, que eu falo sempre no início das minhas aulas de redação, é que não tem poção mágica alguma. Eu não vou ensinar aqui nada diferente do que os outros ensinariam a vocês. O mais importante para que vocês façam, né, elaborem um bom texto dissertativo, é que vocês tenham uma bagagem cultural muito ampla, que vocês busquem sempre conhecimento, busquem sempre leitura, certo?
principalmente de assuntos que estão em voga no nosso país, já que o Enem vai trazer sempre uma problemática social, ambiental, né, ligado, né, ao que está acontecendo no nosso país, no Brasil. Beleza? E pode zerar o candidato escrever menos do limite de linhas estipulado pela banca. Então, se vocês escreverem menos do limite de linhas, né, estipulado pela banca, a sua redação também será zerada. Então, a redação do Enem vai te cobrar, né, mínimo de 8 linhas, perfeito? Escrevi menos disso, né, a minha redação será zerada, perfeito? Então, tomemos cuidado quanto a isso, show? Então, são coisinhas que zeram a sua redação hoje. É muito difícil zerar a redação. Na minha época, quando eu saía de uma prova e que eu me esqueci de colocar o título, cara, eu já sabia que minha redação seria anulada, minha redação nem seria corrigida. Hoje não. Né? O Enem, principalmente, você tem a opção de colocar o título ou não. Beleza? Professor, o que isso aí nos indica? Coloca o título ou não. Ele é facultativo. Então, se você não colocar o título, tranquilo. Cansei de pegar redações com nota máxima, né? Nota 1000, né? Sem o título. Né? O cara começou a escrever lá na primeira linha. Se vocês não colocarem o título, é importante que comecem a escrever na primeira linha da sua folha lá. Show? Se deixou aquela primeira linha em branco para colocar o título, é importante que ao final vocês criem um título. Perfeito? Não vão entregar a folha com aquela linha lá em branco, não, pelo amor de Deus. Né? Vai ficar feio demais, né? E mexe com a estrutura, né? Com a estética textual. Perfeito? Então, assim, é importante que você saiba logo de cara se vai colocar o título ou não. Outra coisa importante, né, professor? Não preciso colocar o título. Não vai implicar nada em relação à minha nota. Perfeito? Mas eu canso de ver agora corretores dando pontuação a mais para alunos, né, que elaboraram um título criativo. Né? O título foi muito bom, foi bastante criativo em relação ao que ele falou abaixo. E é sempre assim. Hoje é muito comum, né, criarmos o título depois de escrevermos um texto. Então, assim, fica mais fácil para vocês, né, serem mais criativos, pegarem realmente, criarem um título que tenha ligação com o que vocês escreveram, perfeito? Mas o Enem, como o Enem é facultativo, colocando ou não a sua redação, né, ela pode tirar 1000 sem o título, perfeito? Mas cansei de ver corretores pontuando, né, dando um ponto a mais quando o cara foi muito criativo no seu título, tá? Mas não implica nada, colocar ou não colocar não implica nada, uma vez que o Enem, né, deixa o título aí, né, facultativo, certo? Eu coloquei aqui sobre ato de escrever. Vou só resumir aqui para não perdermos tanto tempo quanto a isso, tá? Então vejam o que diz o competente autor Antônio Carlos Viana em seu livro Roteiro de Redação, certo? Lendo e argumentando. Ele fala que ler e escrever são atos indissociáveis. Só mesmo quem tem o hábito da leitura é capaz de escrever sem muita dificuldade. Isso aqui nós já sabemos. Falei agora com vocês. Não há poção mágica. Eu não vou ensinar vocês nada extraordinário. Vocês vão ter que buscar e vão ter que ter conhecimento amplo, né? E ter uma argumentação diferenciada dos demais para que vocês consigam atingir aí a nota máxima. Show? Perceba que em todo ano no Enem, nós temos assim um número muito pequeno de notas, né, nota 1000, né, sei lá, 100 redações, né, e você vê 140 mil redações zeradas e 140 redações com nota 1000. Então, são muito poucos alunos que vão tirar a nota 1000, que vão conseguir a nota máxima. Então, vocês, para conseguirem atingir isso aí, vocês têm que buscar uma argumentação diferenciada. Você tem que argumentar, né, ter argumentos diferentes dos demais. Por quê, professor? Porque eu quero fugir ao senso comum. Eu vou escrever diferente do que os outros. Só assim a minha redação vai se diferenciar dos demais, vou atingir a nota máxima. Como é que eu faço isso? Não tem poção mágica. Lendo muito, lendo tudo que vai ter ligação com o que eu vou escrever, que tem ligação com o meu tema. Então é importante demais vocês pegarem um tema, ter um tema em mão, né, lerem muito sobre ele, né, buscar argumentos, dados, né, citações, exemplos, né, e depois começar a desenvolver a sua redação. É importante demais que vocês façam isso. Tranquilo? A prática é de suma importância para, né, conseguir fazer uma redação totalmente muito boa aí, que consiga uma nota muito alta, tá? Show? Vamos lá, então. Vou pular isso aqui, já falei o que eu queria. Então, tipologia textual. Ao realizar a leitura da proposta de redação, certamente o candidato encontrará a seguinte informação. Elabora um texto dissertativo, ou elabora uma argumentação, certo? Isso aqui nós já vimos, vou pular, é coisinha boba. Então, aqui eu coloquei alguns exemplos, né? Daquelas tipologias textuais. Então, a descrição é utilizar a linguagem verbal para construir imagens que representam seres, objetos ou cenas. Beleza? Então, na verdade, a descrição é uma imagem que ficou congelada no tempo. Ela é muito usada por nós dentro do texto narrativo. Então, se vocês forem narrar, contar um fato, e aquele fato vai comprovar a tese, a opinião que vocês têm em relação ao assunto, em relação ao tema, né? Vocês podem narrar aquele fato, né? Sendo bem, né? Descrevendo bem o que aconteceu ali. Tranquilo?
Então, a descrição está muito presente, né, principalmente na narração. Quando o autor ele quer tornar aquela leitura real para nós, né? Quando nós lemos um livro bem descrito, um livro muito bom, parece que nós nos colocamos na cena, né, no cenário, né? Parece que nós estamos vendo o personagem na nossa frente, porque ele está muito bem descrito pelo autor. Beleza, meus amores? Então, botei assim, ó, Pedro veste uma blusa verde, uma bermuda preta, os sapatos são brancos, assim como suas meias, ele tem os cabelos curtos, só para brincar com vocês e mostrar o exemplo aí das tipologias textuais, tranquilo? A narração é uma sequência de fatos, reais ou imaginários, em que personagens se movimentam num certo espaço à medida que o tempo passa, você está assumindo a atitude linguística da narração, né? É muito comum narrarmos, né, sempre naquele tempo cronológico, naquela ordem natural, tá? Mas muitas narrações, muitos romances não foram narrados no tempo cronológico. Né? Memórias Póstumas de Brás Cubas aí, né, foi narrado totalmente a narração, né, daquele livro, do próprio filme ali, é totalmente, né, fora, né, da cronologia aí. Tranquilo? Então, Pedro saiu de casa atrasado e, para piorar, ainda tomou o ônibus errado. Com isso, ficou muito nervoso, pois achou que não chegaria a tempo de fazer a prova, ligou para casa. Então, aqui é a narração, certo? Não preciso explicar a vocês, né, os das textuais. Dissertação. Então, quando utilizar a linguagem a fim de pôr no meio da exposição de fatos, ideias e conceitos, chegar a conclusões, estamos diante de dissertação. Então, nos textos dissertativos, tem papel central, né, a argumentação. A elaboração de um texto dissertativo escrito deve ser produto de um plano de trabalho, do qual fazem parte as informações e conceitos que vamos manipular, a posição crítica de que queremos manifestar, o perfil da pessoa ou grupo a que nos dirigimos, né, e o tipo de reação que o nosso texto deve despertar. Certo? Em outras palavras, nosso texto dissertativo deve ser produzido de forma a satisfazer os objetivos que nos propusemos a alcançar, certo? É como eu falo com meus alunos de sala de aula, como se nós, através da redação do Enem, né, como se fosse um texto totalmente apelativo, mal bem eu estou apelando, né, eu estou focando no meu receptor para que ele, né, consiga me dar uma nota alta ali. Como é que eu vou fazer isso? Como é que é o meu modo de apelar na minha dissertação argumentativa? Através de argumentos contundentes, de argumentos diferentes, que vão fazer com que o corretor olhe para a minha redação com um olhar diferente dos outros, certo? São dois corretores, né, para corrigir o seu texto. Se a nota entre eles destoar muito, né, vai ter um terceiro corretor aí para, né, para definir a sua nota, tranquilo? Então, eu coloquei assim, ó, predominam ainda no Brasil duas convicções errôneas sobre o problema da exclusão social. A de que ela deve ser enfrentada apenas pelo poder público, é de que sua superação envolve muitos recursos e esforços extraordinários. Experiências relatadas em outras situações mostram que o combate à marginalidade social vem contando com intensivos esforços do poder público e ampla participação da iniciativa privada. Então, aqui eu estou dissertando, né? Percebam que eu comecei o meu texto na terceira pessoa. É importante demais que vocês não se incluam, que nós não nos incluímos, né, vocês não se incluam no texto, desculpa, certo? É importante que façamos, que elaboremos, né, um texto em terceira pessoa sempre, tá? Quanto mais afastado do meu texto dissertativo, mais credibilidade ele passa para o meu corretor. Tranquilo? É importante demais que façamos, que elaboremos textos, né, em terceira pessoa. Então, evitem, por favor, nosso país, né, o nosso, que é o pronome de primeira pessoa, né, o predominamos, né, sei lá, elaboramos, né, sei lá, até a primeira pessoa do plural. Tranquilo? Então, evitem, pelo amor de Deus, a primeira pessoa sempre. Seja por meio dos verbos, seja por meio de pronomes. Foi, amores? Então, eu só botei o exemplo para vocês das tipologias textuais. É claro que a dissertação argumentativa ela vai ser um gênero específico da dissertação. Não muda muita coisa. Nós vamos usar argumentos, né, convincentes para confirmar, para ratificar a opinião que vocês vão ter em relação ao tema que foi dado. Tranquilo? Show? Então, a estrutura padrão de um texto dissertativo. Isso aqui é só para, né, explicar a vocês, que vocês já sabem já. Né, o texto dissertativo argumentativo, né, a estrutura sempre é fixa. Vamos ter sempre a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Sempre, né? Não muda nunca. Tranquilo? Eu, Fabiano, gosto que vocês, né, elaborem um texto de, no máximo, 4 parágrafos. Mas sabendo que vocês podem elaborar um texto com 5 parágrafos. Também, lembrando a vocês que o Enem, né, não é muito preso a isso, não. O Enem não é muito preso a essa estrutura, não. Cansei de ver redações com, né, o cara não tem noção de quantos parágrafos ele elaborava. A redação do cara estava fantástica. Então, ele conseguiu nota muito alta, mesmo não seguindo os parâmetros, né, mínimos de argumentos, mínimo de parágrafo ou máximo de parágrafo. Tranquilo, ele passou. Né, mas, assim, fica evidente para o corretor o que é a introdução do seu texto, o que é o desenvolvimento, o meio, né, o que é o fim.
Então, de cara, o corretor não é burro, ele vai saber quais são as partes do seu texto, né? O início, o meio e o fim. Show? Por isso que, assim, é muito legal que vocês, né, sempre coloquem, sempre liguem um parágrafo ou outro, né, para que ele seja coerente, para que eles sejam conexos e não desconexos. Mas também, cara, se você não colocar, não fizer a ligação de um com o outro, né, o corretor sabe que ali é a parte do seu texto, que ele sabe que aquilo ali é o desenvolvimento do seu texto. Você está desenvolvendo, né, a sua argumentação para confirmar a opinião que você tem em relação ao tema proposto, tá? Então não fique preocupado quanto a isso mais não. Hoje não mais. Eu gosto muito de elaborar redação ainda, aquela redação com roteiro, onde eu apresento para o meu corretor, né, os argumentos que eu vou desenvolver abaixo, mas hoje, assim, não é tão importante isso, não. Você pode até pegar o seu corretor de surpresa e já começar a desenvolver de cara no desenvolvimento dos argumentos. Tranquilo? Aqui eu botei o seguinte, ó. Então, a introdução, certo? É o ponto de partida do seu texto. Por isso, deve apresentar de maneira clara o assunto a ser tratado. Ela encaminha o leitor, colocando-lhe a orientação adotada para o desenvolvimento do texto. Atua assim como uma espécie de roteiro, né? A introdução é um roteiro. Se você pega um livro para ler, a introdução é uma porcaria, você não vai dar continuidade ao texto. É importante que a sua introdução prenda o corretor. É importante que o seu texto todo o prenda, certo? Como é que eu faço isso, professor? Vejo muitos alunos, né, elaborando a parte do texto muito grandes, parágrafos enormes. Né? O cara começou a escrever aqui a introdução, ele só parou o raciocínio no último ponto, na quinta linha. Então é importante que façamos, que coloquemos sempre, né, parágrafos curtos ligados um ao outro, tranquilo? Então fujam a esse lance de fazer parágrafos enormes. Por quê? Não prende o corretor. É mais fácil que vocês se perderem, cometerem um erro, né? A frase pode ser redundante, você pode cometer um desvio gramatical. Então, quanto maior o meu parágrafo, né, mais fácil é eu cometer alguns desvios, de eu errar, né, dele ser incoerente. Então, é importante que façamos sempre, né, parágrafos curtos. Depois vocês vão ver, né, como é que é esse método aí. Tranquilo? Aqui embaixo eu coloquei algumas frases que vão ajudar vocês a iniciarem um texto. Só que, já adianto logo de cara que a grande parte, né, dos corretores vão chamar, né, esses recursos que eu estou colocando para vocês aqui, eles vão chamar de muletas argumentativas. Muitos condenam, muitos não gostam, mesmo eu achando que, né, achando que isso é uma besteira. Porque eu posso chegar na redação lá e criar, né, inventar uma frase que vai introduzir o meu texto, né? Tranquilo? Mas eles chamam de muletas argumentativas, né? Por que são muletas argumentativas? Porque nos ajudam a iniciar o texto. São muletas, vão nos ajudar, né, a andar durante o texto. Tranquilo? Então, assim, cara, devemos evitar? Sim. Mas se eu usar uma frase dessa para iniciar meu texto, o cara pode tirar ponto meu? Não, ele pode não gostar, mas ele não pode tirar ponto meu. O ruim é o seguinte, que se, por exemplo, né, se você e mais 10, 20 pessoas usarem o mesmo, né, a mesma frase, né, você vai cair no senso comum. Mas isso aqui é complicado, sabe por quê? O que eles nos indicam, né, a usar para começar o texto, já que nós não podemos usar esses recursos aqui? Eles nos indicam, né, usar os recortes, né, isso, ó, onde, né, quando e quem. Quais são esses recortes? Pessoal, explique melhor, não entendi não. O quem é quando nós começamos o texto, né, com argumento de autoridade. Então, um filósofo, né, uma organização, né, que tem a ver com aquele tema, com o assunto tratado. Então, esse é o quem. Segundo Paulo Freire, vou falar de educação no Brasil. Vou citar logo o nosso Papa, né, Paulo Freire. Então, é muito comum começar o texto com argumento de autoridade. Então, esse é o famoso quem. Eu posso começar... Desculpa, acho que eu pulei aqui. Eu posso começar com quando, né? Começar o meu texto fazendo uma alusão histórica. É muito comum, muitas pessoas começam a introdução com uma alusão histórica, para depois fazer a comparação dos dias de hoje com o que aconteceu no passado. Então, é muito comum começarmos a introdução com uma alusão histórica. Esse é o famoso quando. E o onde, né? É você começar, de repente, né, apontando, vou falar de educação no Brasil de novo. Eu posso começar aqui apontando como é que é a educação nos Estados Unidos. Né? Eu vou começar com onde? Com exemplos, né, de outros lugares que a educação, né, é valorizada, certo? Ela tem uma valorização maior do que aqui no Brasil. Tranquilo? Então, é muito comum usarmos esse recurso. Quando, onde e quem. Só que, assim, continua sendo complicado. Mas por quê, professor? Então, como é que eu vou fazer, né? É complicado por quê, professor? Me explique melhor. Porque, assim, eu posso usar você, outra pessoa e outras pessoas vão dizer que seja educação. Quase todo mundo vai usar Paulo Freire como argumento de autoridade. De repente, né, aquele tema ali, quase todo mundo vai pensar na
história. Então, assim, de qualquer maneira, cair sem querer no senso comum. Então, assim, não tem a ponto do, né, eu ser chato em relação a essas muletas argumentativas, tranquilo? Vocês podem começar o texto até normal, né, para não ter essa confusão. Vocês podem começar o texto normal ali, predomina no Brasil, aquela forma que nós começamos lá atrás. Show, meus amores? Vamos lá. Qualquer coisa, ó, falem por aqui no chat. Então, desenvolvimento é a parte do texto que ideias, né, informações, argumentos que você dispõe serão desenvolvidos de forma organizada e criteriosa. O desenvolvimento deve nascer da introdução. Nesta aponta essas questões relativas ao assunto que será abordado. Eu botei assim, é muito importante que os parágrafos do desenvolvimento tenham ligação. Isso aqui é aquilo que eu falei com vocês, certo? Ó, é importante que eles sejam conexos, não desconexos. Então, assim, eu posso sempre ligar um ao outro por meio desses conectivos. Mas, né, o corretor também pode implicar com vocês. Já vi vários corretores implicando com alunos, né, alegando que isso aqui também são muletas argumentativas. Acho muito bobo, como falei com vocês. Assim, ele não pode tirar ponto, beleza? Então, por exemplo, ó, vou falar aqui de um assunto que a meu ver, né, só tenho críticas em relação a ele. Racismo, só tem crítica, não tem nada de positivo. Então, os assuntos vão ser iguais. Tanto o assunto que eu vou desenvolver no primeiro parágrafo do desenvolvimento, quanto no segundo parágrafo, são idênticos. Então, vou usar o quê? Quando eu for começar a desenvolver o segundo parágrafo do desenvolvimento, é muito comum, né, que usemos essas expressões que vão ligar. Então, além disso, outro fator existente, outra preocupação constante, ainda convém lembrar, certo? São o quê? São elementos que vão ligar um parágrafo ao outro, mantendo-os conexos e não desconexos, tranquilo? Mas, como eu falei com vocês, hoje a preocupação com isso é muito tranquila, porque não tem preocupação com isso. Porque o corretor ele vai entender, ele sabe, né, que ali é a introdução, ali é a parte do desenvolvimento e a conclusão, tranquilo? Mas se vocês quiserem ligar, é importante sim, né, que o meu texto, para ser coerente, tem que ser coeso. Então é importante ter essa ligação de um parágrafo com o outro, tranquilo? Fiquem preocupados em relação ao cara tirar ponto de vocês e implicarem com esses recursos, né, alegando que são, né, muletas argumentativas. Tranquilo, amores? Claro que se nós falarmos, né, vamos dizer que seja, vou falar da tecnologia, né, do avanço tecnológico. Na minha cabeça, o avanço tecnológico trouxe coisas muito boas, né, mas trouxe também coisas ruins. E se for realmente redação do Enem, ao final, eu vou ter que propor a solução para aquele problema. Então, assim, eu vou falar da coisa boa, dos fatores positivos, né, que a tecnologia trouxe para nós. Vou falar logo abaixo das coisas ruins também, dos problemas, né, que a tecnologia trouxe. Então, são dois parágrafos diferentes. Show? O aspecto positivo eu vou desenvolver no primeiro parágrafo do desenvolvimento. O aspecto negativo eu vou desenvolver no segundo parágrafo do desenvolvimento. Tranquilo? Show? Então, assim, se são argumentos diferentes, eu vou usar o quê, né? Principalmente, né, as nossas conjunções adversativas para mostrar para o meu corretor domínio linguístico. Então, por outro lado, porém, contudo, todavia, nem tanto, entretanto, então eu vou usar o quê? Né? As nossas conjunções adversativas, né, para no segundo parágrafo abordar um assunto diferente do primeiro. Tranquilo? Show de bola. Como o tema do Enem é problemático, né, dificilmente eu vou apontar o lado positivo. Show? Já que ele quer que nós apontemos lá, que nós criemos lá o final lá, né, proposta de intervenção social, de intervenção daquele problema, é muito incomum aparecer um tema que vai, né, vai nos permitir, né, nos posicionar positivamente em relação àquilo ali. É sempre uma crítica. Tranquilo? Então, conclusão. É a parte final do seu texto, um resumo forte e sucinto de tudo aquilo que já foi dito. Você vai retomar a sua tese, fazendo um resumo forte e sucinto de tudo que você já disse anteriormente. Então, além desse resumo que retoma e condensa o conteúdo anterior do texto, a conclusão deve expor claramente uma avaliação final do assunto discutido. Nessa parte, também se pode fazer propostas de ação, certo? Que não podem assumir áreas de profecia. Como é que é isso, pessoal? Me explique melhor. Na conclusão do Enem, é importante que criemos propostas de intervenções, né, que sejam execuíveis e inovadoras. O que é execuível, professor? Eu não entendi isso aí, não. O que é execuível? É a proposta que o cara pode pegar essa proposta e colocar em ação. Tranquilo? A proposta é tão boa, ela é tão execuível, o cara pode pegar aquilo ali e colocar para realmente, né, acabar, solucionar aquele problema. Inovadora, você propôs uma coisa que ninguém mais propôs. É isso que eu falei. Por isso que não tem poção mágica. A leitura de vocês é de suma importância. Vocês têm que ler muito, tem que ter bagagem cultural, né, para conseguirem elaborar um texto bem diferenciado dos demais, para conseguir atingir a nota máxima. Fabiano. Oi, amor. Faltam 2 minutinhos, eu vou encerrar aqui e enviar um novo link, tá bom? Tá bom, nega, beleza.